Olá, jovem, seja bem-vindo aqui a mais essa aula. Hoje o nosso assunto é polinômio reduzido e fique comigo até o final para você aprender tudo sobre esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Considere o polinômio x ao quadrado mais xy mais xy mais x ao quadrado mais xy. Bem, o que que significa reduzir esse polinômio? Significa você agrupar os termos semelhantes. Nesse caso, eu tenho x ao quadrado, ele é semelhante a esse x ao quadrado. Quais são os outros termos semelhantes que eu tenho? Olha só, vou pegar aqui uma caneta azul, marcar de outra cor. Eu tenho que o xy é semelhante a esse xy, que é semelhante a esse xy. Ou seja, são os monômios que têm os termos algébricos iguais. X ao quadrado mais esse outro x ao quadrado. E agora eu vou reescrever aqui, ó, mais xy mais esse outro xy mais esse outro xy. Então, primeiro separei aqui os monômios que têm o mesmo termo semelhante. Agora, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado são 2x ao quadrado. E agora eu vou juntar esses outros três aqui, ó, que são semelhantes. Xy mais xy mais xy. Como são 3, então vai ficar 3xy. Esse novo polinômio que eu encontrei aqui, ó, que eu determinei a partir da soma, esse é chamado de polinômio reduzido. Como o próprio nome já diz, ele é reduzido porque, olha só, aqui no início eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 monômios e foram reduzidos apenas 2. Entendido essa ideia? Vamos aqui para o nosso próximo exemplo? Olha, escreva na forma reduzida o polinômio 3a menos 5ab mais 8 menos 2a mais 3ab mais b. Então, primeiro passo, vamos identificar os monômios que são semelhantes. Então, para isso, vou separar aqui, ó, o 3a com menos 2a. Menos 5ab. Observe que o AB aqui, ó, que é a minha parte literal, ela é semelhante a qual outro? AB aqui, ó, com 3ab. E o 8b? Eu tenho um monômio com 8b, que é semelhante ao monômio b aqui, ó. Colocar 3 tracinhos aqui no b, ok? Agora, reescrevendo esse monômio, vai ficar assim, ó. 3a, qual que é o outro que tem a? Menos 2a. Agora, vamos reescrever os ABs. Então, menos 5ab mais 3ab. Aqui, ó, mais 8b mais b. Então, somando esses termos, isso vai ser igual. 3a menos 2a, vai sobrar só o a, menos 5ab mais 3ab, menos 2ab. Agora, mais 8b mais 1b, mais 9b. Então, esse polinômio inicial, a forma reduzida dele, é esse aqui, ó. A menos 2ab mais 9ab. Tranquilo, né? Vamos aqui para o nosso próximo. Olha só, escreva na forma reduzida o polinômio. Professor, agora que apareceu parênteses. E aí? Vamos seguir o mesmo processo, só que antes de separar, nós vamos eliminar esses parênteses, tá certo? Antes de separar os termos, então vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado
Como o sinal aqui está negativo, vamos fazer o jogo de sinal. Menos com esse menos, então sai com o sinal trocado, ou seja, 9x. Aqui está mais 4, vai sair menos 4. Como esse sinal é positivo, todos aqui saem com o mesmo sinal, ou seja, menos 7x mais x ao quadrado menos 3 igual. Agora vamos separar. Olha só, o 3x ao quadrado, eu vou somar mais o x ao quadrado. O mais 9x, eu vou somar ele com quem? Com menos 7x. E o menos 4, eu vou somar ele com quem? Com menos 3. Agora, somando aqui, juntando 3x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 4x ao quadrado, 9x menos 7x, então vai ficar mais 2x, e aqui menos 4 menos 3, dá menos 7, e essa é a forma reduzida desse polinômio. Tá acompanhando aí? Tá fácil, não tá? Então continue aqui. Se até agora esse vídeo já te ajudou, curte, compartilhe e deixe seu like aqui para incentivar o nosso trabalho. Vamos lá para a próxima? Então, olha só, observações. Os polinômios de um só termos são chamados de monômios. Então, quando eu tenho só um termo, eu chamo de monômio. Por exemplo, 2xy. Agora, segunda observação. Um polinômio reduzido de dois termos também recebe um nome especial. Qual que é esse nome? Binômio. Tá aqui, ó. São chamados de binômios. Aí tem aqui, ó, 3x mais 2y, 4x menos b, xy mais 5y ao quadrado. Observe que nesses exemplos aqui, ó, esse aqui é um monômio, ele tem um produto, né, envolvendo aqui x vezes y, e aqui eu tenho um outro monômio, eu tenho um produto de um coeficiente junto com uma parte literal, o 5 é o coeficiente, o y é a parte literal, e eu tenho um expoente aqui que é 2, tá certo? Próximo, um polinômio reduzido de 3 termos também é chamado de trinômio. Então, eu tenho o trinômio como um nome especial. Por exemplo, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. X ao quadrado menos 7x mais 10. A mais 2b menos bc. Todos esses são exemplos de trinômio. Então, observe o seguinte. Um polinômio ele pode ser um monômio, ele pode ser um binômio, ele pode ser um trinômio. E se ele tiver 4 ou mais termos, aí ele não tem nome específico, ok? Vamos continuar aqui? Como que eu defino o grau de um polinômio? O grau de um polinômio reduzido, não nulo, é dado por seu termo de maior grau. Vamos entender isso aqui na prática? Observe aqui esse polinômio, ó, ax ao cubo, não, a ao cubo x menos 2a quarta x ao cubo mais 9ax ao quadrado. Bem, aqui está falando que esse polinômio ele é do sétimo grau. Vamos entender por quê? Observe que esse primeiro monômio aqui é 3, esse expoente aqui que não aparece é 1, então 3 mais 1, 4. Por isso que ele é do quarto grau. Esse segundo monômio aqui, ó, o menos 2a quarta x ao cubo, se eu somar 3 mais 4 dá 7. Então, esse monômio é de sétimo grau. Esse outro aqui, se eu observar aqui, ó, no a aqui é 1, 1 mais 2 é 3, então esse monômio é do terceiro grau. Então, eu tenho o monômio do quarto, um do sétimo e um do terceiro. O que determina o grau do monômio é o termo de maior, que nesse caso, então, de maior grau, nesse caso, então, é o 7. Então, esse é o monômio do sétimo grau. Vamos ver aqui mais um exemplo? Olha só, o polinômio x ao cubo menos 6x ao quadrado y ao quadrado menos 2xy. Observe que esse primeiro monômio ele é do terceiro grau. Esse segundo monômio
ele é do quarto grau, e esse terceiro monômio é do segundo grau. Então, quando eu somo aqui, quando eu olho para os graus, eu vejo que esse aqui, ó, é o de maior grau. Então, esse polinômio é um polinômio do quarto grau, tá certo? E eu também posso pensar sobre os polinômios, sobre o grau de polinômios em relação à variável. Por exemplo, olha só esse polinômio. X ao cubo y mais 3x ao quadrado y à quarta. Ele é do terceiro grau em relação à variável x, porque aqui, ó, x aqui é do terceiro, x aqui é do segundo, então ela é do maior grau, nesse caso aqui, do terceiro. E ele é do quarto grau em relação à variável y. Aqui, ó, o y é do primeiro grau, e aqui o y é do quarto grau. Então, em relação à variável y, ele é um polinômio do quarto grau. Entendido? Então, eu posso ter o polinômio como sendo o polinômio apenas de uma única variável, e esses são os casos mais estudados, tá certo? Como assim, professor? Então, olha só. Considere os polinômios reduzidos. X ao quadrado mais 7x menos 10. Observe que só aparece a variável x. Olha esse outro exemplo. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. E só aparece a variável x. Então, esses polinômios, eles são denominados polinômios na variável x, tá certo? Em matemática, escreve em geral, esses polinômios na ordem decrescente da variável x. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho 6x ao quadrado menos 5x menos 1. Tá vendo? O expoente aqui, ó, é 2. Aqui o expoente é 1. Olha nesse outro exemplo. Aqui o expoente é 3. Aqui o expoente é 1. Olha nesse outro exemplo. Aqui o expoente é 4. Aqui o expoente é 3. Expoente é 2. Expoente é 1. E pode acontecer de não aparecer algum termo. Aí, nesse caso, a gente diz que ele é um polinômio incompleto, certo? Incompleto, como nesse exemplo aqui, ó. X ao cubo menos 7x menos 1. Ele é incompleto porque, professor, está faltando o do segundo grau, mas ele pode ser reescrito assim, ó. X ao cubo mais 0x ao quadrado, esse termo que eu estou acrescentando, menos 7x menos 1. Tá vendo? Esse termo aqui foi acrescentado para completar ele, para ter o termo ao quadrado. Como tem esse zero aqui no coeficiente, então isso aqui não altera o polinômio. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho x à quarta e depois só o termo independente. Então, eu vou ter que ter o x à quarta, depois o x ao cubo, certo? Então, 3x ao cubo, depois o x ao quadrado, depois só o termo x, todos acompanhados com coeficiente zero. E por fim, mais 9. Essa aqui é a forma completa e ordenada desse polinômio, ok? Então, vamos aqui para as nossas mais algumas atividades aqui. Escreva os polinômios a seguir na forma reduzida. Bem, forma reduzida, o que nós precisamos fazer então? Juntar aí os termos semelhantes. Então, vou fazer um tracinho aqui embaixo, ó. O 2ax ao quadrado, ele é semelhante ao 3ax. 3a ao quadrado x. Quem mais? Aqui, ó, menos 2a ao quadrado x. Então, vou juntar esses aqui. Depois, eu vou juntar o ax ao quadrado com o a ao quadrado x ao quadrado com a ao quadrado x ao quadrado. E depois o ax ao quadrado, que é esse aqui, ó, com o ax ao quadrado aqui. Então, juntando, vamos lá, separando primeiro. Então, vai ficar 2a ao quadrado x mais 3
a ao quadrado x. Beleza. Menos 2a ao quadrado x. Agora, vamos juntar os a ao quadrado, x ao quadrado. Então, vai ficar menos 5a ao quadrado, x ao quadrado. Quem que é o outro aqui? Aqui, ó. Mais a ao quadrado, x ao quadrado. E para finalizar, menos 7ax ao quadrado mais 5ax ao quadrado igual. Colocando igual aí, somando esses três termos, olha só. A ao quadrado x. Agora vamos aqui para o próximo. Vou juntar esses dois aqui, ó. Menos 5a ao quadrado, a ao quadrado x ao quadrado, mais a ao quadrado x ao quadrado. Você tem 5, tá devendo 5 e tem 4, fica ainda devendo 4, né? A ao quadrado, x ao quadrado. Para finalizar, menos 7 ao ax ao quadrado mais 5ax ao quadrado, menos 7 mais 5, então vai ficar menos 2ax ao quadrado. Minha sugestão agora é pausa esse vídeo, você responde esse aqui embaixo e depois você continua assistindo o vídeo. Vamos para a resolução? Então, olha só. Então, primeiro vamos marcar aqui os termos, ó. 6x menos 5x e 4x. Então, vamos escrever eles aqui, ó. Vai ficar 6x menos 5x mais 4x. Próximo passo, agora eu vou pegar os y. Esse y, esse y e esse y. Então, vai ficar menos 5y mais 9y menos y. Por último agora, ó, x ao quadrado, ou mais 3xy, mais 2xy, e aqui, ó, menos xy. Tranquilo? Agora, somando aqui, ó, 6 mais 4 dá 10, menos 5 dá 5. 5x. Somei os positivos. Agora o y. Somos negativo aqui, ó. Menos 5 menos 1 dá menos 6, mais 9, mais 3y. Para finalizar, 3 mais 2 dá 5, menos 1, 4, mais 4xy. E aí eu finalizei essa atividade, ok? Gente, se tem te ajudado até aqui, curte, compartilha, comenta e incentive aí o nosso trabalho. Vamos lá? Continuando aqui. Olha só, ao resolver uma questão, Fernando chegou ao seguinte polinômio. Tá aí. 0,5a menos 0,7b menos 1,2ab menos 1,3b mais 0,8a mais 2b menos 0,6b. Claro que tem que fazer a leitura do parênteses, tá certo? Primeira pergunta. Qual é a forma reduzida desse polinômio? Para eu poder fazer isso, primeira coisa, vamos eliminar aqui os parênteses. Então, vai ficar assim, ó, vamos reescrever aqui o polinômio sem os parênteses. Vai ficar 0,5a. Como o sinal aqui, ó, antes do parênteses é menos, vou trocar o sinal desses aqui. O 0,7 é positivo, vai ficar negativo, 0,7b mais 1,2ab menos 1,3b. Como o sinal aqui é mais,
esses aqui repetem com o mesmo sinal. Então, vai ficar mais 0,8A mais 2B menos 0,6AB igual. Agora, separando, ó, o 0,5A, esse, vou juntar com quem? Com o outro que tem A, que é esse aqui, ó, mais 0,8A, acabou. Agora o B, esse B, com esse B, com esse B. Então, vai ficar menos 0,7B. Qual que é o outro aqui? Ó, menos 1,3B mais 2B. Para finalizar, o AB, mais 1,2AB. Quem que é o outro AB aqui? Menos 0,6AB. Então, juntando esses dois aqui, o A, 0,5 mais 0,5 mais 0,8 vai ficar 1,3A. Aqui, ó, somando esses dois, menos 0,7 com menos 1,3, dá menos 2, mais 2, então vai cancelar, vai dar 0. E aqui, mais 1,2AB menos 0,6, vai ficar mais 0,6AB. Bem, o polinômio é um trinômio ou binômio? O polinômio reduzido aqui, ó, ele é o quê? Um binômio, porque ele tem dois termos. Tá certo? Tranquilo, né? Vamos para a próxima aqui, atividade. Qual é a forma reduzida de cada um dos polinômios? Vamos reduzir aqui esses dois polinômios. Bem, no primeiro, seguindo o mesmo passo que foi feito anteriormente, vamos primeiro eliminar os parênteses. Então, vai ficar 8AB. Como o sinal é negativo, então vai ficar menos A. Menos A. Vamos apagar aqui. Então, menos A menos 7B mais 5. Como esse sinal é mais, então aqui dentro continua com o mesmo sinal. Menos 5AB mais 2 menos B. Como o sinal é mais, continua com o mesmo sinal. Mais 4A mais 2AB menos 6B. Eliminou parênteses, agora vamos juntar os monômios semelhantes. Vamos começar aqui pelo 8AB. Ó. 8AB menos 5AB mais 2. Então, soma 2 com 8 dá 10, menos 5, fica 5 positivo, 5AB. Agora, vamos somar os que tem A. Esse tem A, um A, com esse que tem A. 4 menos 1, 3, né? Então, vai ficar 3A. Agora, os que tem B. Menos 7, menos B, ou seja, dá menos 8, com menos B, é menos 14. Para finalizar aqui, ó, as constantes. 5 mais 2, 7. 5 mais 2, 7. Então, eu tenho aqui esse polinômio na forma reduzida, ok? Continuando aqui embaixo. Olha só, primeira coisa, agora eu tenho um parênteses e tenho um colchete. Primeiro eu tenho que eliminar o parênteses, então vai ficar
2x ao quadrado menos, reescrevo o colchete aqui, 2xy mais x ao quadrado, eliminando parênteses. Então, vai ficar menos 3xy menos y ao quadrado, mais 2y ao quadrado, fechou, menos xy. Próximo passo, agora vamos eliminar aqui, ó, o colchete. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 2xy menos x ao quadrado mais 3xy mais y ao quadrado menos 2y ao quadrado mais xy. Opa, mais não. Esse xy está fora. Então, ele continua sendo menos. Ok? Está fora lá do parênteses. Agora, o 2x ao quadrado eu vou juntar com quem? Ó, 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá 1x ao quadrado. Então, vai ficar só x ao quadrado. O xy, menos 2. Com mais 3, vai sobrar mais xy menos xy. Então, vai cancelar, certo? Cancelou. E agora sobrou y, tira mais um y menos 2. Então, vai ficar menos y ao quadrado. E essa é a forma reduzida desse polinômio. Vamos para o próximo aqui? Em relação à variável x, qual é o grau do polinômio a seguir? Em relação à variável x. Então, vamos olhar, ó. Primeiro vou olhar para cada monômio. Esse aqui em relação a x é 2. Esse aqui em relação a x é 5. Esse aqui em relação a x é 1. E esse aqui em relação a x é 3. Em relação a x, qual que é o grau? Ele é um polinômio do quinto grau. Ok? Eu vou olhar o que tem, qual que tem o maior grau. Considere o polinômio 10 menos 6x ao cubo mais x menos 9x à quarta mais 5x à quinta menos 5x ao quadrado. Escreva na forma ordenada e dê o grau desse polinômio. Vamos lá na forma ordenada. Quem vai ser o primeiro? O primeiro vai ser esse aqui, ó. Menos 9x à quarta. Agora, tem ao cubo? Tem, ó. Isso aqui. Então, vai ficar menos 6x ao cubo. Tem ao quadrado? Tem aqui, ó. Menos 5x ao quadrado. Tem elevado a 1? Tem aqui, ó. Mais x. E tem esse aqui, ó, sozinho, que é o 10. Mais 10. E detalhe aqui, ó. Esse aqui é x à quinta. Ele é o expoente maior. X à quinta. Então, observe que esse polinômio vai ser de que grau? O maior grau é esse. Então, ele é um polinômio do quinto grau. Ok? Exercício 6. Escreva a forma geral do polinômio c à quinta menos 1. Lembrando lá, então, vai ficar assim, ó. C à quinta mais 0c à quarta mais 0c ao cubo mais 0c ao quadrado mais 0c menos 1. Essa é a forma geral desse polinômio, tá certo? Qual é o polinômio reduzido que expressa a área dessa figura? Observe que essa figura ela tem quantas áreas? 1, 2, 3, 4, 5 áreas. Vamos determinar a área de cada região, lembrando que em figuras retangulares ou quadrada, basta eu multiplicar lados consecutivos para eu poder descobrir a área, a região da área. Então, a área 1, escreva aqui, a área 1. Como é que eu calculo a área 1? Vai ser, ó, esse lado vezes esse lado, ou seja, é x vezes x e x vezes x é x ao quadrado. Área 2.
Ó, lados consecutivos. Lado A, o outro consecutivo é esse aqui. Que tamanho que é esse? É x, ó. Só comparar com lá em cima. Tá certo? Essa distância aqui é x, ó. Então, A vezes x é A vezes x, que dá o quê? AX. Vamos aqui para a área 3. Área 3 e área 4 são iguais, concorda? 3 e 4 são iguais, ó. Essa distância aqui, ó, é A e esse tamanho é x. Aqui também é x, ó. Então, vai ficar AX e para a área 4, também eu vou ter o A vezes o x, que é AX. E a área 5 ao quadrado com x ao quadrado são 2x ao quadrado, mais, que eu quero a área total. Quantos AX que aparece? 3, né? 3 AX. E essa é a expressão algébrica que representa essa área aí, esse polinômio, onde ele tem coeficiente, onde ele tem produto entre variáveis e coeficiente e tem expoente. Tá certo? Então, é isso aí, jovem. Se você gostou, compartilha, nos segue, comenta, deixa aquele joinha. Eu te espero na próxima. Fui!